Meus amados irmãos, meus queridos, grande alegria de estar mais uma vez com os irmãos nesta manhã de domingo. Quero desejar um domingo cheio de paz, de alegria e felicidades, né? Vamos meditar nesta manhã um pouco na palavra de Deus e eu desejo para os irmãos que nesta manhã todos estejam debaixo da santa paz do nosso Deus. Nós vamos nessa manhã, meus amados, ler um texto muito conhecido que se encontra em Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler apenas 3 versículos, do 10 ao 13, que diz assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Meu amado Deus, meu querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Ó Deus, por este dia, Senhor, abençoa-nos grandemente, meu Deus, livra-nos de todo mal, Pai. Ó Deus, ser conosco, Pai, continua à nossa frente, Pai, continua conosco, que os teus anjos acampem-se ao nosso redor, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, um texto muito conhecido e muito bonito da palavra de Deus. Nesse texto nós temos algumas lições a tirar para a nossa vida cotidiana, né? Paulo, meus amados, né, quando ele escreveu aos Filipenses, ele estava preso. Quando ele escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. Mesmo preso, meus amados, Paulo, ele se alegrava no Senhor. Ele nos exorta. O primeiro ponto que eu quero frisar nesta manhã é a alegria no Senhor. Ele nos exorta a termos alegria no Senhor. No verso 10 ele diz: alegro-me grandemente no Senhor. Irmãos, muitas vezes nós, a começar de mim, nós estamos livres para fazer o que quisermos, para louvar a Deus, para engrandecer o nome de Deus, mas nós não sentimos a alegria que Paulo diz aqui que nós devemos sentir. Alegro-me grandemente no Senhor. Muitas vezes somos nervosos, temos medo. E, meus amados, ele diz que nós devemos estarmos alegres no Senhor. E ele estava numa situação difícil. Ele estava preso em Roma. E mesmo preso, ele nos exorta a termos alegria no Senhor. Vamos em frente, meus amados, vamos nos alegrar no Senhor, pois o Senhor é a nossa força é o Senhor. Então, a segunda coisa que Paulo nos exorta nesse texto, que ele nos mostra, é que nós devemos nos interessar pela obra missionária. Aqui diretamente, meus amados, ele estava preso lá em Roma e a igreja de Filipos havia mandado uma oferta para ele. E ele diz assim, olha: porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Ele está dizendo aqui que a igreja de Filipos era uma igreja missionária, uma igreja que gostava de ajudar, meus amados. E o que nós temos feito por missões? A Bíblia diz: se nós tivermos algo, se nós tivermos algum recurso e não ajudarmos o nosso irmão, o amor de Deus não está em nós. Então Paulo, ele nos exorta a que nós sejamos intercessores através de orações pelos irmãos que estão distantes, sofrendo, que nós possamos dar ajudas financeiras, assim como fez a igreja de Filipos, mandando esta ajuda. Meus amados, eram mais de 1000 quilômetros de distância da igreja de Filipos para onde Paulo estava preso. E ele recebeu essa oferta através de um irmão dessa igreja. Ele disse: olha, não que eu esteja necessitado,
no versículo 11. No versículo 11, ele nos exorta a nos adaptarmos a toda e qualquer situação. Ele disse, olha, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Agora eu quero te perguntar, meu amado, você se adaptou às circunstâncias da vida que você vive? Ou você tem feito coisas que no princípio você achava que era legal, mas depois você vê que nada foi legal? Talvez você tenha um salário mínimo e você muitas vezes ultrapassou, não soube gerir o seu recurso. Paulo está dizendo aqui que aprendeu a adaptar-se, aprendeu a viver com o que ele ganhava. Ele até disse, olha, não que eu esteja necessitado. Ele estava ali, meus amados, vivendo, ele fazia tendas e ele tinha aprendido a gerir os seus recursos de maneira tal que pagava as suas contas com aquele dinheiro que ele geria, que ele ganhava. E o que nós temos visto, meus amados irmãos, no nosso meio evangélico, são irmãos totalmente endividados porque não sabem gerar os seus bens. Muitas vezes ganha até um salário alto, mas não sabe gerir e continua endividado. A conta no banco está no vermelho, devendo. Muitas vezes até sai comentários na rua de irmãos que está devendo, que não paga as contas. Então, Paulo está nos exortando a saber adaptarmos à situação que nós vivemos. Nós temos que saber gerir os nossos bens para que nós não caiamos na tentação de fazermos aquilo que não está ao nosso alcance. Nós sabemos, meus amados, que as necessidades elas são ilimitadas, mas o salário que nós ganhamos, ele é limitado. Então nós temos que gastar de acordo com aquilo que nós ganhamos, para que não façamos escândalo. Muitas vezes a igreja é escandalizada. Eu vi um irmão dizendo, um irmão dono de um comércio, que antigamente, quando um crente entrava na loja dele, ele se alegrava, porque sabia, hoje tem crentes que entram na loja e ele fica arrepiado com medo dele falar fiado. Então nós temos que saber adaptarmos exatamente aqui como Paulo diz, a toda e qualquer circunstância. Meus amados, mais na frente ele diz o seguinte, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, como eu já falei. Ele disse que não estava necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Ou seja, você tem que aprender a ser feliz, a viver alegre no Senhor com o que você tem. Se você ganha um salário, você tem que gastar um salário. E você tem que pensar no amanhã. Você tem que pensar que você não pode, por exemplo, o governo federal agora pagou o 13º, as 2 parcelas. Muitos tiraram as 2 parcelas e já gastaram. Não pensaram que amanhã vai receber, esse ano não vai mais receber 13º, o mês de dezembro vem aí, e se Deus quiser, se essa doença estiver afastada, as pessoas já vão precisar comprar roupas, calçados, e não vai mais ter o 13º. Então você tem que aprender a gerir os seus bens de maneira que você possa adaptar-se a toda e qualquer situação. Em terceiro lugar, meus irmãos, ou seja, em quarto lugar, ele ainda fala desse texto que nós não devemos murmurar diante das dificuldades. Veja só, no versículo 12 ele diz, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Meus amados, você sabe o que é ter necessidade? Você já passou necessidade alegre, satisfeito? Eu conheço uma irmã, o nome dela é Lindalva, uma irmã, eu admiro demais porque ela nunca está triste. Ela sempre está dizendo, meu irmão, tá bom demais. Nós estamos no aperto, mas está bom demais. Deus seja glorificado. Mas tem pessoas que não sabem glorificar a Deus quando estão diante das dificuldades. Tem pessoas, meus amados, eu vejo pessoas que têm casa para morar, carro para andar e todos os dias murmuram ainda dizendo que a coisa não está boa. Então isso é pecado, isso é pecado. Nós temos que saber nos adaptarmos a toda e qualquer situação, aqui como diz Paulo. Nós temos que estarmos alegres nas necessidades e temos também que saber ter a fartura. Tem pessoas que não sabem gerir os seus bens. Quando pega o dinheiro, gasta tudo, no próximo mês já está liso. Então, não sabe gerir os seus bens. Ele disse,
Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Que coisa linda, meus amados. Que coisa linda. Nós temos que seguir este exemplo. Aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Até mesmo na situação que estamos passando agora, com a pandemia tão grande no mundo inteiro. Mas nós temos que estar contente, porque nós, como ele falou no versículo 10, nós temos que viver alegre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Então, nós temos que nos alegrar no Senhor em toda e qualquer situação. Ele diz ainda: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Olha, irmãos, isso é muito intenso, é muito bonito. Será que nós, se estivéssemos passando necessidade, nós estaríamos alegres e contentes? É o que Paulo nos exorta a fazer. Nós devemos estar contentes e alegres até mesmo nas dificuldades, nos momentos piores de nossas vidas. Por quê? Porque quem tem Deus no coração, tem um coração alegre. Então, como ele falou, alegrai-vos no Senhor, e continuemos alegres no Senhor. Ele diz: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Ora, Paulo, meus amados irmãos, ele era um homem que antes da sua conversão, ele era um homem que tinha condições financeiras. Ele fazia parte do Sinédrio, ele perseguia os cristãos, ele tinha 2 cidadanias, ele morava em Tarso, tinha casa em Tarso e tinha em Jerusalém, era cidadão romano também e cidadão judeu. E quando ele se converteu, ele perdeu toda essa estabilidade financeira que ele tinha. Quando ele se converteu, os judeus passaram a persegui-lo e os cristãos também tinham medo, não o recebiam em sua casa. Ele passou alguns dias fugido, escondido. Então, mas mesmo assim, a vontade dele, o desejo dele era fazer a vontade de Deus. E, meus amados, ele podia muito bem, por exemplo, lá em Antioquia, ele foi pastor há algum tempo, lá ele vivia bem também financeiramente, mas ele saiu, ele abandonou Antioquia para pregar na Macedônia, para pregar na Galácia. Então, ele era realmente feliz e alegre no Senhor, porque vivia em comunhão com Deus. E finalmente ele diz aqui, meus amados: tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um dos versículos que é recitado mais injustamente por muita gente. Quantas pessoas têm colocado esse versículo atrás, no para-brisa do seu carro, na frente, no para-brisa ou atrás? Quantas pessoas têm colocado esse versículo nos seus comércios, achando que simplesmente é tudo posso naquele que me fortalece, pensando em coisas materiais. Mas Paulo, como nós vimos aqui, não era isso que ele falava. Esse versículo ele é muito mal interpretado, porque muita gente não pode nada e diz que pode tudo. Primeira situação difícil que encontra, já começa a murmurar, já começa a dizer que a coisa não está boa e coloca lá no seu carro: posso tudo naquele que me fortalece. Às vezes vai no carro, o carro baixa um pneu e já começa a murmurar, a se maldizer. Então não pode essas pessoas colocar esse versículo ou simplesmente ler. Esse versículo ele é muito profundo, meus amados. Paulo diz que podia tudo naquele que lhe fortalece. Sabe por quê? Porque Paulo vivia inteiramente em comunhão com Deus. Ele podia tudo. Será que eu, você, meus amados, se sairmos para um desses sítios para evangelizar e levarmos uma pizza, será que nós vamos voltar lá? Ou será que nós vamos dizer: ora, eu não venho mais, porque a primeira vez que vim apanhei? Meus amados, sabe quantas chibatadas Paulo levou, pelo amor de Deus? Pelo amor que ele tinha a Cristo, ele apanhou 195 chibatadas. A Bíblia diz que levou 4 quarentenas menos 1. Então dá 195 chibatadas.
E, meus amados, vejam o que Paulo passou. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 25, vamos ver se nós seríamos capazes de aguentar o sofrimento que esse homem aguentou por amor de Deus. Ele diz assim, olha, 3 vezes fui açoitado com varas. Já pensou? 3 vezes açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. Tudo isso por amor de Deus. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. E no versículo 24 ele recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. Eu falei 4 naquela hora, mas são 5. 5 vezes 40, 200. Menos 5, 195 chibatadas ele sofreu por amor a Jesus, por amor a Deus. E você e eu, o que nós temos feito para merecer o amor de Deus? Será que nós podemos dizer, assim como Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece? Isso é para que nós possamos meditar, meus amados. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar. Paulo vivia numa vida constante de perigo. O perigo estava diretamente ligado a Paulo, mas ele nunca deixou, nunca voltou atrás, nunca deixou de evangelizar. Quando ele ia partir para Jerusalém, os amigos dele, os irmãos, Paulo, não vá, que você eles vão lhe matar. Ele disse, importa fazer a vontade de Deus. E ali em Roma, quando ele estava preso, ele aproveitou para evangelizar todos ali da guarda romana. E nós, o que nós temos feito? Será que nós podemos realmente recitar este versículo? Este versículo que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes nós vemos um irmão, o irmão está doente, meu irmão, fique tranquilo, Deus está contigo, você pode tudo naquele que te fortalece. Mas o que nós devemos dizer, meus amados irmãos, é que no mundo nós teremos aflição. Quando você for exortar um irmão, temos que dizer, antes de dizer, olha, você pode tudo naquele que te fortalece. Você tem que dizer, olha, se você realmente estiver em comunhão com Deus, você vai vencer todos os problemas de tua vida. Porque Deus é tudo em nossas vidas. Para que nós possamos recitar este versículo, é preciso meditarmos em tudo que temos feito. A Bíblia diz que os maldizentes não entrarão no reino de Deus. A Bíblia diz que os murmuradores não entrarão no reino de Deus. Então, meus amados, temos que ter cuidado. Temos que nos alegrar em Deus todos os dias. Vivemos em profunda comunhão, falarmos com Deus, orarmos a Jesus, para que nós possamos vencer todos os obstáculos. E aí nós podemos dizer, posso tudo naquele que me fortalece. Se realmente você puder dizer assim como Paulo disse, que aprendeu a adaptar-se a toda e qualquer situação. Se você está passando por dificuldade na sua vida e está alegre no Senhor, dizendo, olha, está tudo bem, então você pode recitar esse versículo. Mas se você anda se maldizendo, murmurando, você não pode recitar esse versículo, você não pode colocar esse versículo no teu carro, você não pode colocar esse versículo na parede de tua casa. Somente aqueles que estão em profunda comunhão com Deus e que podem suportar todas as coisas, toda e qualquer circunstância, é que pode dizer assim, posso tudo naquele que me fortalece. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que nós meditemos nesse lindo texto da palavra de Deus. Paulo, nós nunca devemos esquecer, ele estava preso, nós estamos soltos. Paulo estava preso e fazia a vontade de Deus grandemente. Nós estamos soltos, nós estamos livres e muitas vezes temos perdido a oportunidade de fazer a vontade de Deus, de evangelizar, de dizer o que realmente Jesus fez por nós. Então que possamos meditar nesta palavra e que Deus nos abençoe nesta manhã.